Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui reunidos novamente. Vamos continuar no estudo nosso do livro de Gálatas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Espero que todos estejam ansiosos para aprender um pouco mais hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ministre os nossos corações, Espírito Santo esteja nos direcionando, nos ensinando, esteja abrindo nossas mentes e corações, possamos aprender mais de Ti nesse dia. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigado por todas as graças e bênçãos, perdoa as nossas falhas e pecados. Estamos aqui buscando a Tua face, Pai, totalmente dependente de Ti. Que o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, toda a honra e glória pertence somente a Ti, ó Deus. Te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, vamos agora para o versículo 1 do capítulo 3 de Gálatas. Fala assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quiseram saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, as ações dos Gálatas estavam mostrando que eles estavam sendo insensatos, estavam com falta de compreensão, falta de raciocínio, porque eles não pareciam... Eles estavam parecendo enfeitiçados pelos ensinamentos dos judaizantes, né? Daqueles homens que chegaram depois. Então, Paulo pregou Jesus para ele, enfatizou que ele pregou Jesus para eles como Jesus que foi crucificado e que a morte dele na cruz livrou eles da escravidão da lei para sempre. Ele pregou esse Jesus Cristo para eles. Então ele fala que eles deveriam voltar à consciência deles e pedir a conversão deles. Lembre quando vocês se converteram. Vocês receberam o Espírito Santo, ele veio habitar no meio de vocês, fazendo maravilha no meio de vocês. Vocês receberam ele como? Foi por fazer alguma boa obra ou foi pela lei? Foi pela lei ou foi pela fé que vocês receberam? Foi pela fé? Certo. Ninguém recebe a salvação por guardar a lei. É isso que ele está enfatizando aqui. Então, se a salvação não for alcançada, ele está falando, se a salvação não for alcançada por guardar a lei, a salvação foi alcançada pela graça, como vocês acham que vocês vão crescer? Porque vocês cresceriam por acaso em obedecer à lei? Por meio da lei vocês cresceriam? Não pela graça? Se você receber a maior bênção, que é a salvação, essa bênção veio por meio da graça, alcançar o máximo da bênção de Deus, da salvação por meio da graça, vocês acrescentariam alguma coisa pela lei? Não. Vocês acrescentariam sim, continuando pela graça. Eles conseguiriam alguma coisa por esforço da carne? Não, pela graça. É isso que ele está enfatizando aqui na cabeça dos Gálatas. Vamos lá para o 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, no começo, quando os Gálatas declararam a fé em Cristo, eles se expuseram à perseguição. A igreja era perseguida. A igreja estava sendo perseguida. Nós temos aqui liberdade para expressar nossa fé, mas muitos irmãos, mundo afora, eles quando vão declarar a fé em Cristo, eles são perseguidos. Os irmãos podem procurar aí até mesmo no YouTube, procure a igreja perseguida. Os irmãos são perseguidos. E nessa época, então, mais ainda, quando eles estavam expondo, nós aceitamos Jesus Cristo, eles estavam se expondo à perseguição. Então, Paulo está falando aqui, esse sofrimento todo que vocês passaram, foi em vão? Né? Foi à toa que vocês passaram esse sofrimento todo? Agora vocês vão negar a fé em Cristo? A fé pela graça? O evangelho que foi pregado a vocês? Estão negando isso agora?
Então estão dizendo, de que, de certa forma, se vocês estão se voltando para a lei, e vocês estão falando que aqueles que estavam te perseguindo vocês tinham razão. Os perseguidores tinham razão em estar perseguindo vocês. É isso que vocês estão dizendo. Então Deus que estava dando o Espírito, fazendo o Espírito habitar no meio deles, fazer maravilhas no meio deles, ele fez pelas obras da lei ou fez pela fé? Claro que fez pela fé. Foi pela fé que eles demonstraram em Cristo. E isso aqui, que eu estou falando que é pela fé, ele vai ser exemplificado nos versículos seguintes. Ok? Vamos lá para o versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os judaizantes queriam, a ideia deles era que os gálatas, no caso aqui é o público-alvo, eles se convertessem ao judaísmo para então eles aceitarem a fé em Cristo, eles seguirem Cristo. Primeiro eles teriam que ser convertidos ao judaísmo. E Paulo lida com eles baseado somente na fé. E agora ele mostra que mesmo no Antigo Testamento, as pessoas eram justificadas pela fé. A salvação vinha da mesma forma. Tá? É o caso de Abraão, justificado pela fé, pela pregação da fé. Abraão somente creu. Foi isso que Abraão fez. Não há merecimento nenhum nisso. A fé não é nenhuma boa obra. É fé, não é boa obra. E Abraão foi justificado pela fé. Então, a gente tem que entender, a justificação é um ato de Deus, né, pelo qual ele declara justo todo aquele que crê nele, que crê em Cristo. Ele considera o pecador justo com base na obra do Salvador, Jesus Cristo. Então o pecador crente, ele ganha uma base, né? Deus considera o pecador crente justo com base na fé na obra do Salvador. Entendido? Deus considera o pecador crente justo com uma base, sim, de uma base que é a obra de Jesus. E, claro, depois espera que esse mesmo pecador, agora justificado, viva uma vida justa por agradecimento. Por estar agradecido por tudo que Deus fez por ele. Ele agora foi aceito no céu, em cima de uma base justa. Então ele agora vive uma vida justa em gratidão a Deus por tudo que foi feito. Pela salvação recebida de forma imerecida, que é a graça. Então os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus por nascimento. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que foram salvos pela fé. São os salvos pela fé. Como a mesma forma que Abraão foi salvo, pela fé. Ou seja, juntos do Abraão, ou da mesma forma que Abraão, todas as nações, gentios e judeus incluídos, são benditos, são salvos pela fé. Todos que exercem fé em Deus são justificados com o crente Abraão. Todos que são atingidos pela graça e exercem a fé em Deus são salvos com o crente Abraão. Amém? Então vamos adiante agora, vamos ler o versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Paulo quer dizer que todos aqueles que esperam obter a salvação, o favor de Deus por obedecer à lei, estão debaixo de maldição, tá? Condenados à morte. Em Deuteronômio 27, versículo 26,
diz que é maldito todo aquele que não confirmar a lei, não cumpri-la. Por quê, amados? Não basta guardar a lei por um dia, um mês, um ano. Tem que cumprir o tempo todo. E não é guardar só os 10 mandamentos, não. Tem que guardar as 600 e tantas leis que tem lá escrito no Pentateuco. Tem que guardar a lei por completo. Entende? Então aquilo se torna uma maldição. Porque a pessoa não vai cumprir aquilo. E aí Paulo vem e cita Abacuque. Né? E cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala que o justo viverá pela fé. Isso comprova que Deus justifica o homem pela fé. A lei exige obediência completa. A lei exige obediência completa, perfeita e absoluta. A lei diz você assim, cumpra e viverá. A fé diz, creia e viverá. A graça fala, creia e viverá. Um justo vai viver pela fé. Então aquele que está sob a lei, ele não está usando a fé. Então ele não tem como ser justificado perante Deus. Aqueles que estão em cima da lei não podem, não têm condição de serem justificados perante Deus. Amém? Então vamos adiante, vamos agora para o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo sua maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Então, amados, todos nós estamos condenados pela não observância da lei. Todos nós estamos condenados à morte por transgredir a lei. Tá? E Jesus, ele nos liberta pagando a pena da morte que era exigida pela lei. Ele paga essa pena da morte. Quando ele morre na cruz, ele toma o nosso lugar. Ele toma o lugar de todos os pecadores. De todos aqueles que transgridem a lei. Ele leva consigo a maldição da lei. Que ninguém conseguiria observá-la. Amém? Então, como a gente falou anteriormente, aqueles que não conseguiam observar estavam sob maldição. Essa maldição é a morte. E Jesus traz toda essa maldição para ele. Ele carrega essa maldição, ele dá um fim a isso e abre a era da graça. Ou seja, a promessa de Abraão chega até nós, a promessa através de Jesus, que é a salvação pela graça da fé. Ela chega até nós a partir de Cristo. Tá? A fé em Cristo. A salvação pela fé em Cristo. Amém? E o Paulo ressalta aqui que quando um acordo é feito entre homens, é assinado entre dois homens, depois ninguém procura anulá-lo, ou acrescentar alguma coisa, ou revogar. Ninguém vai fazer isso. O acordo está assinado. E se um testamento humano não poderia ser quebrado, quanto mais um divino. E havia um acordo entre Deus e Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. E esse acordo não seria quebrado. Se um testamento humano não é quebrado, um acordo humano é quebrado, imagina um acordo divino. É isso que ele está falando aqui. Então vamos adiante no 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, lembrando que os judaizantes, eles deviam argumentar que, embora as promessas de Deus tivessem sido feitas a Abraão e a sua posteridade pela fé, depois foi eles foram colocados debaixo da lei. E quando eles falam que a posteridade, estão entendendo que a posteridade é o povo de Israel. E Paulo vem aqui e diz que a promessa se refere à posteridade é Cristo.
Não são muitos, apostaria é um só. A promessa se refere a Cristo. Isso que o Paulo está enfatizando aqui. E a promessa de Deus foi incondicional, tá? Sem relação nenhuma com obra. A lei, então a lei que vem depois não revoga essa promessa. É isso que está enfatizando aqui. A lei foi feita, a promessa foi incondicional, sem nenhuma obra. Depois a lei chega, mas ela não revoga a promessa. A promessa de salvação pela fé é de forma incondicional. Amém? Qualquer ideia de obra para consegui-la é excluída. Não existe nenhuma ideia de que a obra vai ajudar vai trazer essa salvação pela salvação. Que a salvação é pela fé. Não tem outra forma. É incondicional. 19 nos fala assim. Porque se a herança provém da lei... Não, desculpa. 19 fala assim. Logo que para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Eu até leio um pouco a mais, que os 21 a gente vai ler depois de novo. Então fica até, ora o medianeiro não é de uma só, mas Deus é um. Então entender o quê? O propósito da lei é revelar o pecado, né? No seu verdadeiro caráter de transgressão. Tá? A lei foi dada como um mediador temporário até a vinda de Cristo, até a vinda da era da graça de Cristo. Então a lei foi como uma medida temporária. Amém? A lei foi dada envolvendo dois lados, Deus e Israel. Moisés serviu de mediador e os anjos eram os mensageiros trazendo a entrega da lei a Moisés. Então, o pacto de lei foi necessitado ter um mediador. E isso mostra que então o homem tinha uma parte do pacto a cumprir. Se tem um mediador entre os dois, as duas partes têm obrigações. Então o homem tinha uma parte a ser cumprida. É aí que está a fraqueza da lei. Certo? Porque foi exigida obediência de uma parte que não tinha condição de cumprir. A exigência em cima do homem não seria cumprida. Aí que está a fraqueza da lei. Certo? Mas se houvesse apenas uma parte no pacto, não precisaria ter um mediador. Se tem só uma parte no pacto, então sem mediador não está exigindo nada da outra parte. Certo? A outra parte não entra com nada. Deus aqui, então, no caso, é a única parte contratante. Então aí que está a força da promessa. Só tem um lado, só tem Deus, não tem outro lado, não tem nada a cumprir. Não precisa de mediador, é uma promessa. Deus só tem a parte de Deus. É a única parte contratante do acordo é uma só, é Deus. Aí que está a força da promessa. Porque a promessa depende só de Deus, não depende de nada do homem. Se tivesse dependência do homem aí também, seria tão fraco quanto a lei. Amém? Então vamos para o 21 agora. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque a promessa pela fé em Jesus Cristo, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé
fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio. Aio é um tutor, tá? Você está sob a tutela de alguém. Então, a lei não põe de lado as promessas. Pois se fosse possível dar uma lei que fosse, pela qual os pecadores alcançassem a justiça exigida por Deus, a perfeição exigida por Deus, então a salvação não seria pela graça, a salvação seria pela guarda da lei. Mas não existe, né, uma lei que os pecadores alcançassem a perfeição que Deus exige. Não existe essa lei, né? O que a lei podia fazer era mostrar ao homem a sua condição deplorável e convencê-lo de que a salvação podia ser obtida apenas pela graça da fé, né? A necessidade de se arrepender e aceitar a graça da fé, né? Mediante a fé em Jesus Cristo, que é dada a todos que creem nele. Essa graça vem através da fé em Cristo. E todos que buscam, a alcançam. Amém? Então, sob a lei, o povo estava confinado. Até que fosse anunciado as boas obras, né? As boas novas do Evangelho da Salvação pela fé cristã. Então, o povo estava aguardando, estava confinado até esperar a era da graça que chegou. Estava sob a guarda da lei. A lei serviu então de quê? De um tutor, um guardião do povo. Mas uma vez que a fé foi revelada, que a graça chegou e a fé foi revelada, e essa fé em Cristo é aceita, não precisa o judeu não está mais subordinado à lei, ele não precisa mais de tutor. Aqui está falando do judeu, que ele estava sob a lei. Ele estava sob a tutela da lei. Mas a partir do momento que a fé, a era da graça pela fé chega a fé em Jesus Cristo, liberta isso, liberta todos eles disso. Eles não estão só mais à tutela da lei. Eles têm liberdade agora. Tá? Então, se assim era para os judeus, quanto mais para os gentios, que eles nunca estiveram sob a tutela da lei. Eles nunca tiveram tutor. Então, se era assim para os judeus, quanto mais para os gentios. Isso Paulo está dizendo. Amém? Então vamos lá para o 26 para terminarmos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Então, a gente percebe aqui que há uma mudança até de pronome. Ele não fala mais em nós, mas fala em vós, porque todos sois filhos, todos vós sois. Então enfatiza que agora todos são filhos de Deus, gentios e judeus. Ele está enfatizando o todo, não tem mais divisão. E isso é demonstrado na identificação, né, pública. Qual a identificação pública? O batismo. Isso é a identificação pública do povo do povo cristão. Todos eram identificados dessa forma. Até hoje, quando alguém começa a seguir Jesus, o que é uma das primeiras perguntas que você ouve? Estou agora seguindo Cristo. Foi batizado? Porque isso é o símbolo dessa aliança. Como para o judeu, o símbolo da aliança do povo com Deus era a circuncisão. O símbolo do cristão, o que simboliza a união a união nossa com Cristo, é o batismo. Pois há necessidade de nós nos batizarmos, porque esse é o símbolo, esse é a identificação pública que o cristão tem através do batismo. Tá? E ele fala mais, agora em Cristo não há mais distinção alguma. Porque na época, a oração matinal do judeu, muitas vezes era comum o judeu, na oração matinal, ele agradecer a Deus porque ele não nasceu gentio, porque ele não nasceu escravo, porque ele não nasceu mulher. Era uma ideia da época. Né? É outro tipo de sociedade. Então, essas diferenças desaparecem em Cristo. Tá? Para obter as bênçãos de Deus, essas coisas
Não conta nada. Tá? Nada disso conta para obter a graça de Deus. Como é a ideia diferente daquela época. Eles estavam enraizados com esse tipo de mentalidade. E está falando assim, não tem mais diferença, não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem gentio, não tem homem, não tem mulher, não tem diferença nenhuma. A graça é para todos. Todos são filhos de Deus. Está aberto para todo mundo. Não está restrito para um clube, para um grupinho. Não, é para todo mundo. Tá? Então, portanto, os gálatas estavam sendo induzidos, né, a crerem que eles tinham que observar a guarda da lei, né? Tinha necessidade de guardar a lei para se tornarem descendentes de Abraão. E o Paulo vem mostrar que é o contrário disso. Não tem nada a ver isso. Que Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Tá? A promessa feita a Abraão se cumpre em Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos unidos com Jesus e nos tornamos descendentes de Abraão. Ele está falando, todos nós somos descendentes de Abraão em Cristo. Amém? Todos, pela fé, são descendentes de Abraão em Cristo. Então, amados, terminamos aqui o capítulo 3. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor tudo que foi feito até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e misericórdia. Obrigado por tudo que foi ministrado aqui, Senhor. Ó Pai amado, Senhor Deus, possamos pôr em prática na nossa vida tudo que nós aprendemos do Senhor. Por amor ao Teu nome, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Lhe agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado por tudo. Guarde-nos, proteja-nos, nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, amados. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Shalom.